Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, que é sempre digno de ser louvado. Já peço que você abra aí a sua Bíblia no Salmo 48. Se quiser, só acompanhe-me na leitura. Vou ler o Salmo 48. Um salmo de louvor, de adoração, de exaltação ao Senhor nosso Deus. Esse salmo diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, em seu santo monte, o monte Sião, o santo monte, ele é alto e magnífico. Toda a terra se alegra em vê-lo. É a cidade do grande rei. O próprio Deus está em suas torres e se revela como seu protetor. Os reis da terra uniram forças e avançaram contra a cidade, mas quando a viram, ficaram espantados e fugiram aterrorizados. Foram tomados de medo e se contorceram de dores como a mulher no parto. Tu destruístes como os navios de Tarsis, despedaçados por um forte vento do leste. Tínhamos ouvido falar da glória da cidade, mas agora vimos com os próprios olhos. A cidade do Senhor dos Exércitos é a cidade do nosso Deus, que a manterá segura para sempre. Aleluia! Ó Deus, em teu amor meditamos enquanto adoramos em teu templo. Como teu nome merece, ó Deus, serás louvado até os confins da terra. Tua forte mão direita está cheia de vitória. Alegre-se o povo no monte Sião. Todas as cidades de Judá exultem por causa dos teus decretos. Percorram as cidades de Sião, vão e cantem nas suas torres. Observem os muros fortificados e caminhem por todas as cidadelas, para que possam descrevê-las às gerações futuras, pois assim é nosso Deus. Ele é nosso Deus para todo sempre e nos guiará até o dia da nossa morte. Aleluia! Grande é o nosso Deus e digno de ser adorado. Não há mais por que falar mais nada. Levante-se do seu lugar, vamos orar, vamos exaltar ao Senhor, que é maravilhoso, que é poderoso e que habita na cidade santa e dela cuida de todos nós até o dia de Cristo Jesus. Senhor Deus, nós te glorificamos, Pai, nós te exaltamos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, magnífico Deus, nós glorificamos o Senhor, que sim, é grande e poderoso, maravilhoso, um Deus forte, um Deus poderoso, que tem nos sustentado, que tem nos guardado, que tem sido a nossa torre forte. Torre forte é o Senhor, o nosso Deus. O nome do Senhor é a fortaleza que nos guarda. E nós te exaltamos nesta noite, te engrandecemos e celebramos o teu nome. Obrigado, Deus, porque mais uma vez podemos estar neste lugar, exaltando ao Senhor. Podemos estar em cada casa, em cada lugar que estamos reunidos nesta noite, abençoados pela presença gloriosa do Senhor, e em tua presença nos reunimos para exaltar, glorificar, engrandecer, lembrando-nos do teu amor, do teu grande amor por nós, e exaltando ao Senhor de todo o nosso coração. Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Pode vir de lá, do alto para nós. Eu amo, só tem que já conhece Jesus.
Cristo Jesus, na presença dEle, somente nele, somente firmados nele, vivendo nele, buscando a Ele, somos alegres. Não estamos alegres porque estamos neste lugar, nesta noite, e quando chegarmos em casa essa alegria vai passar, ou esta paz é passageira. Nós temos a paz e nós somos alegres. E graças a Deus por isso, porque encontramos em Cristo Jesus a paz. Temos nele a alegria, a satisfação, o prazer da vida que nós precisamos. É Ele, a toda fonte de alegria, de vida, de inspiração, a fonte da felicidade. É Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, que fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas.
seja o nosso Deus. É o Senhor e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra.
pode aplaudir fortemente ao nosso Deus. Deus forte, poderoso. Aleluias. Bendizemos o Senhor. Pode se assentar, irmão, irmã. Som. Pode ir? Tá. Paz do Senhor, igreja, tudo bem? Paz aqueles que eu não cumprimentei também. Estou feliz aqui de ministrar de novo. Fazia um tempão que eu não ministrava, só na aula, né, do IBIMA, então fiquei feliz pelo convite do pastor. Antes de entrar aqui na ministração, vamos orar então, pedindo para Deus abençoar nossas vidas, falar os nossos corações, tá bom? Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor, Pai, por mais um tempo que estamos aqui na Tua casa, mais um tempo ouvindo a Tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Que o Senhor use a minha vida, use a vida de cada um aqui, para que possamos, Pai, crescer realmente no conhecimento do Senhor. Esteja abençoando também as pessoas que estão em casa ou assistindo, e que o Senhor esteja abrindo o coração, Pai, para receber a Tua palavra. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu vou pedir para vocês irem abrindo no livro de Isaías 9, capítulo 9. Enquanto vocês abrem, vou falar um pouquinho qual que vai ser o objetivo aqui da ministração, tá? A ministração vai ter como propósito a gente mostrar o verdadeiro intuito do Natal. Então, a gente está perto aí do Natal e eu acho que é importante a gente ver se a gente realmente está comemorando da forma correta e tendo o entendimento correto do que é o Natal, né? Eu estou usando como base um livro que eu até indiquei para a Laís, que a Laís queria fazer uns posts aqui para a igreja, que chama O Natal Escondido. É de um autor que chama Timothy Keller. Oi? Isso aqui? Para cá? Pode ir mais para frente? Tem que estar alinhado, né? Então, eu estou usando esse livro, que é um livro muito bacana. Ele fala também a respeito dessa questão do Natal. E a Bíblia, claro, né? Para respaldar aqui, tem que estar respaldado na Bíblia. Então, vocês abriram Isaías 9? A gente vai ler Isaías 9, do 1 ao 6, e também Mateus 4, tá bom? Mas vamos primeiro aqui em Isaías 9. Fala assim, ó. Eita, peraí que eu vou virar aqui. Do 1 ao 6 a gente vai ler. Então, fala assim, ó. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, com os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Tu, pois, destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro, usada em combate, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha em fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém? Agora a gente vai ler Mateus 4. Os versículos 12 a 16. Amém? Fala assim, ó. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon de Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías.
na terra de Zebulon e na terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. Povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então, eu vou pedir para vocês voltarem no texto de Isaías, que esse é o que a gente vai usar como base, tá bom? Bom, a gente vai fazer aqui, eu vou ficar meio que explicando, então, a partir de cada dos versículos e tentando ver e mostrar para vocês o que seria o real significado do Natal com base nesse texto, tá bom? Antes da gente entrar aqui no texto, eu quero perguntar uma coisa para vocês não precisam me responder, mas eu quero que vocês pensem. Se eu perguntar para vocês, o que vocês comemoram no Natal? Se alguém perguntar, o que você comemora no Natal? O que você responderia? Então, eu quero que vocês pensem, porque no final eu vou fazer essa pergunta de novo e eu quero verificar se a resposta é a mesma, né? Basicamente, quando a gente pergunta isso, o que a gente pode pensar, né? Vamos pensar, o que eu comemoro no Natal? A vinda do Papai Noel. Gente, não, né? Que vocês não tenham pensado isso quando eu perguntei, tá? Mas é uma das respostas que às vezes aparece, né? Também alguns vão falar que é uma data comemorativa, de estar com as famílias, de presentear as pessoas. Outros vão falar que é uma data de reconciliação, né? Uma data que você acaba pedindo perdão pelos erros, se reconciliando. Ou também, o que eu espero que vocês tenham respondido, é o que? A gente comemora o nascimento de Jesus. Mas, essa o Natal ele é uma data, né, uma comemoração, uma festa, que é muito importante para nós cristãos. E não só para nós, a gente vê que quase que o mundo todo comemora, né? Eu não sei se o mundo todo, né, mas acho que grande parte aqui do Ocidente deve comemorar o Natal. E essa é uma data que, igual eu falei, nós cristãos comemoramos, mas o mundo também comemora. E a gente talvez comemore de coisas diferentes. Então, o meu intuito também é a gente tentar mostrar o real significado. Então, que a gente saiba e que a gente consiga levar isso também para as pessoas, esse real significado, né? E a gente vive uma época, a pastora Amarildo até ministrou, né, no domingo, sobre o que a mídia coloca, né, sobre a situação que a gente está de pandemia. Mas também a gente vive uma situação que a mídia sempre traz muitas coisas em relação ao Natal. Então, vai sempre ser falado de Papai Noel, árvores de Natal, a gente vai ver a cidade enfeitada com luzes, né, com shows de luzes que tem, essas cantatas que acontecem no final do ano. Então, a gente vê que tem um apelo muito grande. E eu penso, né, lendo esse livro, e às vezes também, né, por conversar com algumas pessoas, a gente percebe que será que essas coisas não estão tirando o foco real do que é o Natal? Será que a gente não está deixando de realmente entender o significado do que é o que eu respondi para vocês, né? Comemorar o nascimento de Cristo, e a gente acaba deixando isso, às vezes, nem lembrando, nem falando nessa data, a não ser que na igreja ou coisa assim, mas em casa, com as pessoas, no dia a dia. Então, a minha ideia é tentar mostrar para vocês realmente como que a gente pode entender o real significado do Natal, tá bom? Então, agora, partindo da introdução, vamos para o texto mesmo. Quando a gente vai para o texto de Isaías, eu vou pedir para vocês manterem aberto, a gente leu lá, né, o versículo 1. Então, o versículo 1 a gente percebeu, por causa de Mateus, que era a cidade onde Jesus viria e iniciaria ali o seu ministério. Então, é a cidade que vai falar, né, lá em Mateus, que é onde ele iniciou o seu ministério. Então, é a cidade ali de Naftali, Cafarnaum, ali a região da Galileia. E a gente vai começar a partir do versículo 2. Então, vamos ler o versículo 2, o que ele fala, né? Fala assim, ó. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. O que esse texto apresenta para nós, né? Ele apresenta um contraponto. Então, a gente vai ver dois pontos de vista, ou seja, Isaías está falando aqui Deixa eu pôr aqui só para não voar. Ele vai falar assim, ó, o povo que caminhava em trevas, aí depois ele vai falar, viu uma grande luz. Aí ele vai voltar e falar assim, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, que também algumas traduções ali estão na escuridão, ele vai falar o quê? Viu uma luz. Então, Isaías está fazendo um contraponto de dois lados de uma realidade. Ele está mostrando ali para o pessoal, os leitores, falando, ó, esse povo, ele está numa condição de trevas, e esse povo viu uma luz. Depois ele volta de novo para tratar. O que a gente vê, né, desses dois cenários? A gente vê primeiro o cenário de trevas.
Quando a Bíblia ali está tratando, né, mais específico aqui no texto de Isaías, a respeito dessas trevas, o que seria essas trevas? Essas trevas não é um lugar escuro, né? Ele está simbolizando algo espiritual, algo que aquele povo vivia. Se vocês lerem um pouquinho antes, depois em casa, ler o capítulo 8, você vai ver a condição do povo. É uma condição de pecado, eles estavam consultando outros deuses, consultando como se fossem cartomantes lá, os necromantes, né, que consultavam os mortos. Então, Isaías está falando dessa realidade, é um povo que vivia numa condição de trevas. E aqui a gente pode entender trevas sobre dois aspectos. Um aspecto da maldade e o aspecto da ignorância. A maldade é a maldade que vive, é o mundo, é o povo, é o mundo que está debaixo da condição de pecado. Então, todos nós pecamos, né? Por Adão o pecado entrou na humanidade e por causa disso, o que acontece? Nós estamos distantes de Deus. Então esse pecado é essa trevas, essa condição de maldade que a gente vivia. Eu vou ler um texto aqui, não precisam abrir, rapidinho. Fala assim, ó, em Romanos 3, fala, ó, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que Paulo está falando? Mostrando exatamente isso, a condição nossa como seres humanos, né? Nós somos pecadores e nós estamos nessa condição de trevas, nessa condição debaixo da maldade. O outro aspecto que também pode ser interpretado nessa questão das trevas é uma questão de ignorância. E a ignorância aqui não é num aspecto acadêmico, né? Ignorante, porque a gente vê que está se evoluindo cada vez mais, cursos e faculdades. Então não é nessa ignorância, mas é a ignorância no conhecimento de Deus. Então a gente percebe por Isaías está falando de um povo que estava buscando outros deuses, buscando cartomantes, que essas trevas também se encaixam nesse contexto. Aqui, ó, eu vou ler o texto que fala assim, ó, o próprio Isaías mais para frente vai falar um pouco dessa condição de maldade e de ignorância. Ele fala assim, ó, eu vou ler Isaías 59, 2. Como vai ter muita referência, talvez eu não peça para vocês lerem todas, tá? Que aí eu vou passando, vocês vão acompanhando. Em Isaías 59, 2, ele fala assim, ó, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para vós, para que não os ouça. Ou seja, a condição de trevas que Isaías está tratando é essa condição de pecado que nos distancia de Deus. E a questão de ignorância é a questão que o próprio Paulo vai tratar lá em Romanos. Fala assim, ó, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, Isaías está trazendo esse cenário, um cenário do quê? De trevas. Um povo que vivia debaixo da maldade, praticando atos contrários ao que Deus pedia e, ao mesmo tempo, ignorante em relação a quem era Deus, não sabendo quem era Deus. Mas Isaías, o que ele faz? Um contraponto, eu falei, ele mostra um cenário e ele mostra outro cenário. E ele vai tratar que cenário? Ele vai tratar o cenário da luz. E essa luz, o que ela faz nesse contexto? Se a gente está entendendo que o contexto de Isaías é esse contexto de maldade, distância de Deus, o contexto da prática, né, do pecado e a falta de conhecimento de Deus, a luz vem fazer o contraponto de quê? Ela vem mostrar essa realidade, ela vem mostrar quem realmente é Deus, ela vem mostrar a maldade que o povo pratica e o pecado que, né, sobreveio à humanidade e que eles precisam dessa luz. Aí, se a gente continuar aqui, no versículo, eu não vou ler o versículo 3, 4 e 5, mas eu só vou dar um contexto. Olha o que acontece com a luz que veio sobre esse povo que andava em trevas. Ele vai falar aqui, ó, no versículo 3, fizeste crescer a nação, aumentaste a tua alegria, se regozijaram na colheita. Ele vai falar da alegria como se fosse a colheita, né, em plantações que naquela época acontecia, e também os despojos de guerra. No versículo 4, ele fala, ó, destruístes o jugo que oprimia. A gente já, né, agora, no contexto, né, do Novo Testamento, a gente já sabe o que é esse jugo que oprimia esse povo que estava em trevas. Era o jugo quê? Da escravidão, do pecado. Mas eles são libertos dessa condição. E Isaías está tratando disso. E o versículo 5, ele vai falar que, parece meio estranho o versículo 5, que ele começa a falar a bota do guerreiro e tal, mas é uma condição de guerra. E ele está falando agora, não vai mais existir essa condição de guerra. Então, aquelas vestes de sangue, aquele sapato, a gente vai queimar. É como se fosse alguém guerreando em nosso lugar naquele momento. Então, a condição da luz vai ser distinguido, né, vai ser tratado nos versículos 3, 4 e 5 como as consequências dessa luz.
ou seja, o jugo, a gente é livre dessa maldade, a gente é como se tivesse colheitas, ou seja, alegria. Então, Isaías está tratando isso. E o que eu quero mostrar aqui, né, e fazer o contraponto em relação ao Natal, porque o meu objetivo é mostrar em relação ao Natal. O que normalmente acontece no Natal e a gente vê? Quando as ruas começam a ficar enfeitadas, as casas começam a colocar as luzinhas de Natal, você coloca ali, a gente vê normalmente nas cidades, eles montam uma grande árvore, né? Eles colocam lá uma árvore com luzes, uma estrela em cima. A gente percebe que a luz, ele é um símbolo do Natal. Quem assistiu Esqueceram de Mim, né? Eu não sei se ainda tem, mas tem uma árvore gigante lá em Nova York, que tinha não sei o quê e tal. É filme velho, né, gente? Os millennials aí não sabem o que é isso. Mas era um filme que retratava muito bem o Natal. E a gente percebe que a luz é uma coisa presente nesse cenário. Só que quando a gente vai no texto de Isaías, o que a gente encontra? A verdadeira luz, né? Então aqui, o que eu... deixa eu só avançar aqui. Então o que acontece? No Natal, a luz é algo muito presente. Só que o texto de Isaías, ele vai mostrar quem é a verdadeira luz. E a verdadeira luz é Jesus. A gente já sabe, né? Já estamos nesse contexto, já vimos quem é. O próprio livro de Mateus vai mostrar quem é esse personagem que Isaías estava profetizando. E Jesus vem fazer o quê? Jesus vem fazer o que a luz veio fazer naquele contexto. Ele veio livrar a gente da maldade, dessa condição de pecado, e ele veio também trazer o conhecimento verdadeiro de quem é Deus. A gente acaba conhecendo realmente quem é Deus através da luz, que é o próprio Cristo. Eu vou ler um texto aqui que fala assim, ó. João 8:12. Fala assim, ó. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, em João 8:12, eu não falei, né? Tem que falar o versículo também. Desculpa. João 8:12, ele vai falar disso. Jesus se colocando como essa luz. Essa luz que Isaías estava tratando lá, Jesus está falando, ó, eu sou essa luz, eu que vim para o mundo, tá vendo? Quem me segue não andará nas trevas. Nas trevas, as trevas que Isaías estava mencionando, condição do pecado, distância de Deus, não sabendo quem realmente é Deus. Então, como primeira verdade que eu quero trazer aqui, a gente vai trazer 4, eu quero mostrar isso. Eu quero mostrar que, assim como o Natal, né, é essa festa onde tem muitas luzes e onde a luz é um dos símbolos, né, do Natal, a gente lembrar do Natal qual é a verdadeira luz e o que essa luz veio fazer. Essa luz não é a luz que o mundo tem a expectativa de que, vamos iluminar, vamos fazer com que a luz, né, muitas têm a questão da paz e trazendo esse contexto que o mundo quer, de que a luz supra essa necessidade, a gente entender que não vai suprir, porque a luz não veio do mundo, a luz ela veio de Deus. O próprio Deus é que, né, a gente já sabe, enviou a luz. Então essa luz não é uma luz que pode ser alcançada e conseguida através do próprio mundo. Ela é alcançada só através de Jesus. Então no Natal, como primeira verdade, que a gente lembre disso. Jesus é a verdadeira luz que veio ao mundo. É a luz que as pessoas procuram, muitas vezes a gente percebe o desejo e a necessidade, é essa luz que vai suprir, vai mostrar o caminho, vai realmente direcionar a pessoa para Deus. Então as pessoas aí tem como se fosse um alvo, vão atirando para todo lugar, mas se a luz não tiver, né, como Jesus falou em João, a luz é que faz com que Jesus é a luz e quem segue ele não anda nas trevas. Então aqueles que seguem a Jesus deixam de andar nas trevas. Então que a gente lembre dessa primeira verdade, Jesus como sendo a luz, a verdadeira luz do mundo que direciona a gente para não caminhar no pecado e não caminhar distante de Deus, conhecendo o Deus verdadeiro. Tá bom? Aí a gente continua no texto de Isaías. E agora a gente vai no versículo 6. A gente viu o versículo 2, que fala dessa luz, a comparação entre luz e trevas. O 3, o 4 e o 5, tratando das bênçãos em relação a quando a luz vem e alcança as pessoas. E agora a gente vem no versículo 6, que fala assim, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Como que começa o texto? Falando assim, ó, um menino nos nasceu. Então nós vimos que essa luz do mundo, né, essa luz, agora, no primeiro momento a gente viu essa luz, que agora vem, mas o que é essa luz?
A gente sabe que essa luz é o próprio Cristo. Então, essa luz, ela é esse menino, né, que nasceu. Ou seja, a luz foi dada para nós através de uma criança, através de um menino. Quem monta presépio, essas coisas, vê lá que, né, normalmente eles colocam uma criança na manjedoura, que é realmente o que aconteceu. O nascimento de Jesus foi através da manjedoura. Mas a gente percebe que aquela criança, ela não era só uma criança. Por quê? Porque o que Isaías finaliza? Falando assim, ó, no versículo 6. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ou seja, essa criança, essa luz que veio ao mundo, ela não é apenas um menino, um homem, uma pessoa, um ser humano. Ela é o próprio Deus. Então, o que a gente vê, né? Isaías aqui, trazendo esse texto, até um paralelo aqui. Quando os judeus antigamente interpretavam esse texto, eles não achavam que a pessoa seria Deus, porque isso era meio que inconcebível, né, para os judeus, de que o próprio Deus viria aqui para a Terra, né? Eles tinham muito a impressão de que essa pessoa teria, como Davi, né, a referência deles é muito Davi, eles teriam como sendo um governador, alguém que daria paz, alguém que traria tá vendo, o príncipe da paz, seria a condição de Deus estaria tanto com essa pessoa que ela proporcionaria todas essas coisas. Mas, em Cristo, a gente percebe que não é isso. É o próprio Deus vindo até nós. Então, quando a gente olha, né, esse menino e olha esses nomes, a gente percebe que é o próprio Deus que veio até nós. É bacana porque a Tamara ministrou aí o louvor, né? Eu não sei como é que é o nome, acho que Nosso Deus é Soberano, né? A gente fala ali, ó, ele é o criador, né, dos luminares. Ali ele é o, eu notei algumas coisas. Criou tudo, a natureza, na música fala isso. E a gente percebe que é esse Deus que nasceu. Imagina, o Deus criador de todas as coisas, é o Deus que criou o universo, é o Deus que não pode ser contido no universo, ele é maior que o infinito, né? Ele é infinito, e ele vem e nasce dentro, né, como um homem, ele encarna e vem como uma criança. O que é importante disso, né? Por que eu estou falando disso? Porque a gente, no Natal, comemora o nascimento de Jesus. Mas, da mesma forma que eu falei que a gente comemora, né, a questão da luz e a gente entender Cristo como a luz, quando a gente comemora o nascimento de Cristo, a gente tem que lembrar que a gente não está comemorando o nascimento de uma criança. A gente está comemorando o nascimento do próprio Deus que veio ao mundo por um motivo. A gente vai ver daqui a pouco, mas ele veio por um motivo. Então, a gente tem que ampliar um pouco a nossa visão. Eu espero que vocês tenham, né? Assim, mas só como forma de ministrar aqui, né? Mas que a gente tenha essa visão, que a gente saiba que eu não estou comemorando. Aquela criança que está num presépio que for feito, ela não é uma criança, ela é o próprio Deus. Tem um texto, eu não lembro se é acho que é Paulo falando, que tudo está sustentado pela palavra. E aquele bebezinho, ele está sustentando o universo, porque ele continua sendo Deus. Então, é esse Deus que a gente comemora o nascimento. Vou ler aqui o texto de João 1,14. Fala assim, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que João está tratando aqui, né? João está falando disso, o verbo se fez carne. Ele até vai usar essa palavrinha aí, habitou entre nós, né? Quando a gente estuda lá os livros de teologia, eles falam que essa palavra habitou é uma palavra que deriva de tabernáculo. É como se ele tabernaculou entre nós, trazendo a referência lá do Antigo Testamento do tabernáculo, que era onde era a presença de Deus. Então é isso, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, agora o que ele faz? Ele nasce e ele habita junto conosco. Então que a gente tem agora essa segunda verdade de que no Natal nós comemoramos não o nascimento só de Jesus, mas o nascimento do próprio Deus, o nascimento do Deus, Criador de todas as coisas. E assim como o outro louvor que a Tamara ministrou, sabendo que Ele é o Deus, sabendo que Ele é Criador de todas as coisas, o que Ele merece? A nossa adoração. Então, a gente lembrar que no Natal, a condição, né, de Deus ter sido feito, se encarnado, né, para que a gente pudesse alcançar a salvação e tudo, ela deve ser lembrada no Natal, que eu não estou comemorando simplesmente o nascimento de uma criança, eu estou comemorando o nascimento do próprio Deus que veio por um objetivo, para as nossas vidas. Eu vou ler um outro texto aqui,
que é muito importante, que fala assim, ó, Romanos 6:20. Se vocês quiserem abrir, é Romanos 6:20 e 21. Porque ele vai dar uma ênfase na nossa condição perante esse Deus que nasceu. Ele vai falar assim, ó, é Romanos 6, 20, 21 e 22. Ele fala assim, ó, eu vou ler. Quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim dela é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, quando a gente, eu falei, esse menino, ele nasceu, esse menino, ele é o próprio Deus, e o que ele merece? A adoração. Ele merece a nossa adoração e o nosso serviço para ele. E por que eu trouxe esse texto? Porque ele mostra um comparativo. Se vocês perceberem no comecinho do texto, ele fala assim, ó, quando eras escravos do pecado. E depois ele vai falar, quando libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus. A nossa condição é sempre escravo. A gente tem que saber de quem que nós vamos ser escravos. Se nós vamos ser escravos do pecado ou escravos de Deus. Só que ele fala da consequência. Quando a gente fala escravo, parece algo ruim, né? Nossa, poxa, que triste. Não, eu não quero ser escravo, eu quero ser livre, né? Mas a Bíblia não traz essa condição. Mas, olha a consequência. A consequência de escravo do pecado fala assim, ó, porque o fim dela é a morte. E a consequência de ser servo de Deus fala assim, ó, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, no Natal, a gente lembre disso. A gente lembre que nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, que veio para nós, para que a gente alcançasse, a salvação, mas que a gente lembre que não é só eu saber que Ele é Deus, eu também devo prestar honras a Ele, adorar e saber que ou eu me torne servo dEle, ou eu vou me tornar servo do pecado. Eu não tenho um em cima do muro, eu tenho uma única condição. Então, essa seria a segunda verdade, que Jesus nasceu como uma criança, mas que essa criança é o próprio Deus. Que a gente lembre disso, nessa data do Natal. Em terceiro lugar, a gente tem... São 4, tá? Então, já está acabando. Em terceiro lugar, a gente vê assim, ó, vamos voltar lá para o texto de Isaías, que tem uma partezinha importante desse texto, que às vezes passa desapercebido, mas que é uma partezinha importante também, que fala assim, ó, o texto começa, porque o menino nos nasceu. E como que continua? Fala assim, ó, um filho nos foi dado. O que significa esse um filho nos foi dado? Ali está diferente, porque e o filho se nos deu. Tá tranquilo, que é a minha NVI. O que significa isso? Significa que Jesus, esse menino que nasceu, essa luz do mundo, que veio por Cristo, ela nos foi dado como um presente. Então, no Natal, a gente celebra muito essa questão de presentes, a gente celebra muito essa questão de dar presentes e receber presentes. Mas Isaías está falando que nós já recebemos o maior presente de todos e que a gente deve lembrar disso, Aí eu vou ler um texto que vocês já conhecem, então talvez não precise abrir, mas é João 3,16. Aí a gente vai ler João 3,16 e 17. Fala assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, a mesma condição de Isaías 9, falando desse presente que nos foi dado, em João 3,16, que é um texto mais conhecido, ele fala a mesma coisa. Ele está falando, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para nós. Ele nos presenteou com a coisa mais importante, ou seja, o próprio Deus vindo até nós. E algo muito mais importante do que só Ele ter dado, Ele nos deu de graça, porque a gente sabe a nossa condição, A gente estava naquela condição de trevas de Isaías, ou seja, vivendo debaixo da maldade, vivendo debaixo não conhecendo Deus, e Deus vendo aquela condição, o que Ele faz? Ele envia o seu Filho, e Ele não só envia, Ele nos dá de presente o seu Filho. Então, como terceira verdade aqui, que eu quero que a gente lembre nesse momento de Natal, é quando a gente estiver trocando presentes ou estiver comemorando
essa data, a gente lembrar do maior presente que a gente já recebeu, que é o próprio Cristo. Que a gente, se possível, fale para as pessoas isso. Que a gente lembre de que o maior presente que a gente poderia ter no Natal é a própria comemoração daquele dia, é o nascimento de Jesus. Alguém não, né? O próprio Deus que veio até nós encarnado com o propósito de nos tirar daquela condição de trevas. Então, que a gente também tenha isso bem claro para nós com relação a essa questão. E que nos foi dado de graça, né? Ou seja, não nos foi cobrado nada por esse presente que foi dado pelo próprio Deus. Em João, eu vou ler uma outra referência aqui, tá? Em João fala assim, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. Então, aqui também é importante, no sentido de que, esse texto, a gente lembrar que não são todos filhos de Deus. O que é falado, né, normalmente na TV, pelas pessoas, de que todo mundo é filho de Deus. Não, aqui o texto fala exatamente o contrário. Ele fala assim, mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse presente que é dado, ele também precisa ser recebido por nós. Então, de alguma forma, a gente não precisa fazer nada para ganhar o presente, a não ser recebê-lo. Mas o que significa esse receber, né? Que aqui está falando, mas a todos quantos o receberam. É entender exatamente essa condição que a gente está vendo em Isaías. E que Jesus e a própria Bíblia vai trazer. Nós somos pecadores. Nós estamos longe de Deus. Nós temos que reconhecer isso. Nós temos que reconhecer que nós não teremos vida se não for através dele. Então, quando nós olhamos para esse presente, ele também nos mostra, eu preciso receber esse presente. Reconhecendo quem realmente eu sou, como pecador, como distante de Deus, como uma pessoa que não conhece a Deus, a não ser que a luz esteja me direcionando, que é o próprio Cristo. Então, essa seria a terceira verdade, né? Que a gente lembre desse presente e que nós, né? Quando a gente falar também com as pessoas ou puder, que a gente também receba esse presente. Porque a gente precisa receber ele, precisa aceitar, o que a gente chama de aceitar a Cristo, né? Eu preciso aceitar a Cristo, reconhecer que eu sou pecador, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é soberano e que eu só tenho vida através dele. Tudo bem? E por fim, né, o último ponto é que o Natal, o desfecho do Natal não é no nascimento, não se conclui no nascimento de Cristo, mas se conclui na morte de Cristo. Então vamos ver avançar um pouquinho em Isaías 53, versículo 5. Que a gente vai ver o que Isaías fala a respeito de como termina esse desfecho do Natal, né? Fala assim, Isaías 53, versículo 5. Ele fala assim, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o desfecho do Natal, como eu disse, ele não é só no nascimento. Quando nós comemoramos o Natal, a gente não pode só lembrar do presépio, do nascimento. A gente tem que lembrar da cruz também. Como o texto de Isaías, a gente lembrar que a nossa condição de pecador e esse presente foi de graça para nós, né? A gente recebeu e não precisou fazer nada. Mas para que nós tivéssemos, né, a vida, para que a gente pudesse ter salvação em Cristo, precisou que Ele passasse por isso, pelas transgressões, porque fala pelas nossas transgressões. Então, Ele levou a culpa nossa, né, na cruz, daquilo que nós estávamos nas trevas. Ele era a luz, Ele não tinha pecado, mas nós estávamos nas trevas, nós não conhecíamos. Como eu disse, nós tínhamos uma dívida lá por causa de Adão. E Cristo, nesse dia do Natal, né, Ele na sua vinda aqui na Terra, não no dia, né, mas na sua vinda aqui, Ele também veio para isso, para morrer por nós. Então, que a gente lembre disso, né? Eu vou ler outros dois textos aqui, vocês não precisam abrir. É João 10:10, fala assim, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Tá vendo? É Jesus falando isso, Jesus falando, eu vou morrer por vocês, eu vou dar minha vida por vocês. Em Colossenses, ele fala aqui, Gálatas 1, é o versículo 3 e 4. Vocês também não precisam abrir, eu vou ler rapidinho. Fala assim,
A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Pai. Ou seja, Jesus aqui está falando, ele se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa era perversa, ou seja, dessa condição de trevas. A gente percebe que nós tínhamos uma dívida, né, como eu falei, por causa de Adão. E alguém precisava pagar essa dívida. E quem que pagou essa dívida por nós? Essa dívida foi paga por Jesus. Eu vou ler mais um texto em Colossenses. Fala assim, ó, Colossenses 2, versículo 13 e 14. Fala assim, ó, quando vocês estavam mortos em pecados, ou seja, a nossa condição de trevas lá que Isaías está mencionando. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus vos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Então, na cruz, né, Cristo estava levando as nossas transgressões. Cancelou a escrita de dívida, aquela dívida que por causa de Adão, né, que ele gerou uma dívida, né, a gente não tinha mais relacionamento com Deus, é o que Paulo vai falar, né, que todos pecaram e, não sei se foi Paulo agora, mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele vai falar assim, ó, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz. Então, como a última e quarta verdade, né, que a gente lembre disso, que quando a gente está falando do Natal, o Natal não é só o nascimento de Cristo, mas ele também é a morte de Cristo na cruz. Que o Natal, né, seja lembrado não só pelo nascimento, mas também a morte, porque é o cumprimento, é o desfecho do que Cristo veio fazer aqui para nós, né? A gente tinha uma dívida e ele pagou essa dívida na cruz. Então, para concluir, né, eu volto a fazer a pergunta, né, para vocês que eu fiz lá no começo. Se eu perguntasse de novo, né, o que vocês comemoram no Natal? A gente vai falar o nascimento de Cristo, mas a gente vai ter essas outras verdades, né? Eu vou recapitular elas aqui, então. A gente falou, né, de Cristo como essa luz, então esse símbolo da luz que existe no mundo, né, nessa época de Natal. A gente lembre quem é a verdadeira luz. A gente lembre, né, que essa luz, ela é uma pessoa, ela é o próprio Cristo que veio até nós, ou seja, o Deus que encarnou, que ele nos foi dado como presente de forma gratuita, né? Ou seja, da mesma forma que a gente presenteia as pessoas nesse dia de Natal, que a gente lembre que a gente foi presenteado com um presente que nós precisamos receber, reconhecendo a nossa condição de trevas. E por fim, né, o desfecho do Natal, que não é lembrado, normalmente não é falado, mas que é importante e deve ser falado, que o desfecho é a morte de Cristo. É Ele pagando a nossa dívida na cruz para que a gente tenha a vida eterna. Então, que a gente tome cuidado no nosso dia a dia, na vida, né, para que essas questões que a mídia impõe de árvore de Natal, luzinha, não que tenha problema, tá? Eu não me incomodo, mas assim, que a gente não deixe isso tomar o lugar do verdadeiro significado de Natal. Se a gente tiver a oportunidade que a gente fale, se a gente vê o presépio, que a gente lembre disso, que ele é o presente. Essa criança não é uma criança, ela é o próprio Deus. A gente merece honra, culto para ela. E que a gente, como eu falei, não deixe esse auê que acontece de compras, de coisa de comércio, e tirar o foco do que é realmente o significado do Natal. Amém? Amém. Então, que a gente presente diante de Deus aí, que a gente realmente tenha esse entendimento e que a gente coloque realmente a nossa vida nas mãos de Cristo, sabendo que só através dele nós teremos salvação. Amém? Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor, Pai, pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor, Pai, por aquilo que o Senhor fez através de Jesus. O Senhor, Pai, que nos deu esse presente. Que possamos reconhecer, Pai, o Senhor como nosso Deus. Reconhecer que andamos em trevas e que, se não fosse o Senhor, nós não teríamos vida. E muito obrigado, Pai. Obrigado por o Senhor ter enviado o Seu Filho para nós. Obrigado por o Senhor ter proporcionado, Pai, essa salvação para nós. Que aqueles que não conhecem a Ti venham conhecer, que eles entendam, Pai, que a verdadeira luz e o verdadeiro conhecimento de Ti só vem através de Cristo, Pai. Que o Senhor abençoe também as nossas vidas aqui. E muito obrigado, Pai, mais uma vez pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.
Som. Amém, glória a Deus. Que nós tenhamos este entendimento no nosso coração, que a nossa vida não se limita nas coisas deste mundo, mas em reconhecer as coisas que são lá do alto, e que Deus tem este propósito com nossa vida, de que nós venhamos a viver neste mundo, reconhecendo Jesus como Senhor, Salvador da nossa vida, e que nós assim possamos viver na esperança
das coisas que são eternas, né? Jesus veio nos prover essa poderosa salvação, como diz na oração de Zacarias, né? E através de Jesus sermos restaurados, para que um dia nós tenhamos o privilégio de poder viver a eternidade com o Senhor, né? Que nós possamos comemorar o nascimento de Jesus com alegria, né? Reconhecendo Jesus, ele se encarnou, né? Deus que se encarnou para morrer na cruz por nós, ali ele se entregou e ele fez isso por amor, né? Glória a Deus por isso. E como é importante a gente sempre agradecer a Deus, porque nós tivemos a compreensão, né, daquilo que Jesus veio fazer neste mundo, né? Então, e hoje nós temos esse privilégio de poder entrar na presença de Deus, falar com Ele e viver essa vida, né, de vitória, uma vida de bênção, uma vida cheia de graça, né? E a gente poder viver esta vida de paz num mundo tão deturpado, conturbado, mas nós temos essa paz, né? Aqui é a presença do Senhor em nosso coração, em nossas vidas. Então vamos agradecer, amém? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, porque podemos comemorar o nascimento de Jesus, mas também que a morte de Jesus nos deu o privilégio de nós nascermos de novo, de saber que Ele habita no nosso coração. Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pela graça nós fomos salvos e somos salvos. Deus, obrigado, Deus, porque temos esta vida em Cristo Jesus. Já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Temos o privilégio, Pai, de sermos chamados filhos de Deus, filhos amados, Pai. Obrigado porque o Senhor nos regenerou, nos restaurou. Ó Deus, o Senhor nos gerou pela Tua palavra. Ó Deus, o Senhor nos tem como a primícia da sua criatura, da sua criação. Obrigado, Deus, por tão grande amor para conosco. Que o Senhor venha abençoar a cada um que recebeu essa palavra, que seja gerada no nosso coração esta alegria, essa satisfação de termos esta vida em Cristo Jesus. Que seja gerado no coração de cada um esta fé, esta convicção, que tenhamos esta convicção, ó Deus, forte no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, Pai. Nós oramos com gratidão, Senhor, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que aqui adentrou, que o Senhor abençoe grandemente, que o Senhor leve em paz, segurança os seus lares, abençoa a sua casa, a sua família. E os irmãos que estão em casa, nem todos estão podendo participar por causa da internet, mas que eles recebam este amor, esta graça, ó Deus, essa alegria de poder te adorar e glorificar a Ti, Pai. É em nome de Jesus que pedimos, Senhor, guarde a casa, a família de cada um, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, pedindo que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vão em paz. Deus abençoe grandemente. Tenha uma noite boa de descanso. Amém.